Pop Verso tá no ar, em clima de Senhor dos Anéis, My Precious. Por que a gente tá falando sobre isso? Porque amanhã chega a série derivada de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. E claro que esse é assunto aqui no Pop Verso de hoje. E mais, a gente também vai falar sobre redes sociais, o futuro das redes sociais. Tá rolando uma movimentação aí, várias mudanças nas redes sociais. A gente vai entender um pouco melhor esse cenário. Tem mais assunto, eu vou até ler aqui, porque é tanta coisa que às vezes eu esqueço. A Rihanna lançou um gloss que pode ser um gloss, mas pode ser ketchup. Eu também não entendi nada, a gente vai explicar. E mais, nossa parceria com o CNN no Plural, a gente vai levantar um alerta para metanfetamina, uma droga que está ficando, infelizmente, muito popular aqui no Brasil. Assunto sério, então fica com a gente, roda a vinheta. Vamos começar então o Pop Verso de hoje falando sobre redes sociais, um assunto que eu gosto muito de conversar. Mas olha só, a gente vai tentar aqui analisar o momento, o cenário agora. Por quê? Quando a gente fala de redes sociais, claro que também a gente fica de olho nas mudanças que estão acontecendo. Por exemplo, o Instagram e o Facebook vêm anunciando algumas mudanças na plataforma e tal, e as pessoas estão começando a entender essas redes sociais como portais de conteúdo online, não mais redes sociais de fato. E aí tem o fenômeno do TikTok, né? O TikTok de fato prende a gente ali e ele não se coloca como rede social. Então existe uma competição. O Instagram tá tentando ficar igual ao TikTok. O que tá acontecendo? Qual é o futuro? Será que dá pra gente olhar pra frente e analisar? Eu vou jogar essa bomba aqui pro André Carvalhal, que é escritor. O André tá aqui comigo já conectado. André, que prazer ter você aqui com a gente. Bom, primeiro eu queria dizer que eu sou muito fã do seu trabalho, fã do que você faz. Eu tava olhando pra câmera ali, mas tô aqui, ó, com você. E aí, eu já queria te perguntar, André, será que dá pra gente analisar e chegar a alguma conclusão com essa movimentação que tá rolando aqui nesse momento com as redes sociais, né? Tem essa coisa do Instagram não seja o TikTok, aí o Instagram vai, volta atrás, não volta atrás. Será que ainda é rede social? Dá pra chamar disso ainda? De fato, como você disse, nas últimas semanas, muitos especialistas têm apontado essa grande transformação, essa grande transição no que a gente reconhecia como rede social. Se a gente parar para pensar, uma rede social é um lugar onde você vai socializar com pessoas, encontrar e você se relacionar com conteúdos de pessoas que são amigas, que fazem parte da sua relação. O que a gente tem visto acontecer nas plataformas é uma vontade cada vez maior de ficar parecido com o TikTok, né? Isso não sou eu que estou falando, também não são os especialistas, os próprios funcionários, o próprio CEO, né, do Instagram tem revelado isso, tem falado sobre isso. O que é importante a gente perceber é que o TikTok ele não é uma rede social, ele é uma plataforma de vídeos, assim como, por exemplo, o YouTube, a Netflix ou qualquer outra plataforma de vídeo que vocês conheçam, que faz com o seu algoritmo um formato de recomendação no qual as pessoas elas assistem o conteúdo que tem mais adesão e tem mais pertinência ao comportamento delas. Com isso, o que acontece? É muito provável que você passe a ver e consumir conteúdos que são cada vez mais escolhidos pela plataforma com base em popularidade e adesão, né, ao conteúdo que você assiste, e não necessariamente conteúdos de pessoas que você escolheu seguir, que você conhece, que você se relaciona ou até mesmo admira. E não é incomum que isso aconteça, né, André? Quantas vezes a gente viu essas plataformas mudando, atualizando, se adaptando? Porque, afinal de contas, a gente está falando de mercado, né? A gente está falando de grana. Então, sim, precisa existir essa consciência de que é uma empresa. Porque as pessoas, às vezes, consideram como uma rede social, como entretenimento, mas tudo é mercado, tudo é negócio. E aí, eu queria aproveitar para te perguntar, você falou sobre essas mudanças e muita gente também fala sobre, seria esse o fim das redes sociais? É muito extremista falar isso, porque, enfim, a gente está numa era totalmente digital mais do que nunca. Dá para falar em fim de alguma coisa ou mudança, transição, enfim? Então, eu acredito muito que a gente vai ver o fim das redes sociais como a gente reconhecia, né? Então, as redes que a gente chamava antes de redes sociais, elas vão se tornar cada vez mais plataformas de recomendação. E o que a gente está vendo surgir de movimento hoje é que outras plataformas que não eram vistas como redes sociais, como, por exemplo, plataformas de jogos, hoje elas estão se tornando, de fato, as próprias redes sociais, né? Enquanto essas outras plataformas que a gente reconhecia como redes sociais,
elas vão acabar sendo cada vez mais plataformas da gente receber conteúdo. E aí, para encerrar, eu te pergunto, qual é o risco disso, André? Porque quando a gente fala de algoritmo, não dá para falar de algoritmo sem pensar em uma bolha, né? Então, se eu gosto de um assunto, eu recebo material sobre aquele assunto e dali eu não saio. Como ter, então, uma postura mais ativa nesse novo modelo de plataforma, né? Não vou nem chamar de rede social, mas nesse novo modelo de plataforma. Lembrando que a gente está em ano de eleição, né? Então é extremamente importante que a gente também pegue na mão, como consumidor, ali um pouco o nosso feed, digamos assim? Total, não, você falou exatamente a palavra, bolha, né? Eu acho que o que à primeira vista pode parecer muito legal, que é, tem alguém filtrando e recomendando para mim aquilo que eu gosto. Mas, inegavelmente, você vai se fechando cada vez mais dentro de um ponto de vista, dentro de um canal de afinidade, né? Dentro de um perfil de conteúdo que você está habituado. E isso eu acho que acaba contribuindo muito para um grande nível de intolerância entre as pessoas, né? Uma pouca disposição para dialogar, por entender um outro ponto de vista, por tentar chegar no ponto de vista de uma outra pessoa. Então eu vejo como um risco, né, isso para o nosso relacionamento e que acaba afetando no nível relacional, né, no nível social. Com certeza. André, obrigada, viu, por essa conversa extremamente importante. Um beijo grande para você. Vamos para as notícias de hoje. Notícia boa para você que curte videogame, porque amanhã chega na PlayStation Store a nova versão remake de The Last of Us, The Last of Us Parte 1. É um remake mesmo do primeiro jogo e foi totalmente remasterizado para o PlayStation, ou seja, tem um gráfico novo, tudo em 4K, tem mudanças também na inteligência artificial, upgrade nas armas, roupas customizáveis, enfim. Tem até algumas imagens que eles divulgaram que mostram a diferença entre o jogo anterior para essa nova versão. Nossa, parece filme real. Uau! Bom, a galera estava super ansiosa para isso e eu, como sou uma conhecedora, né, nível basiquíssimo de videogame, parei no Mario Kart, fui perguntar para Felipciani o que é o The Last of Us e ele me mandou um áudio. Peraí que eu vou colocar aqui, ó. É um jogo que já tem quase 10 anos de lançamento e até hoje pra mim é um jogaço absurdo. A história é um mundo, como vários, né? Histórias muito parecidas no mundo dos games. Um mundo pós-apocalíptico lá, então você tem tipo um vírus, acho que é um fungo, na verdade, em The Last of Us, que contamina as pessoas e todo mundo vira monstro. Não é muito zumbi, né? É diferente, por exemplo, de Resident Evil, mas todo mundo vira meio que uns monstros super violentos e tal. E aí você tem que sobreviver. E aí quem sobrevive, a personagem principal é a Ellie. Tem um outro cara também que é super importante também na trama, só que a Ellie é a que ficou mais conhecida, mais famosa. Ela usa uma mochilinha e no remake ela vai ficar com ainda mais detalhes, tá? Enfim, eu tô falando demais já porque eu amo esse jogo, sério mesmo, tô super ansioso. Tá falando demais mesmo. E eu preciso cortar. Mas a notícia é boa pra você que curte games. Hora do nosso Listomania aqui. E hoje, se prepara porque Leonardo Amaral chegou cheio de curiosidade. Começando com a história da linha da Rihanna, que funciona assim, você chega na loja e você fala, eu quero um gloss. Ok. Aí a moça da loja vira pra você e fala, ok, ele é um gloss, mas ele também pode ser ketchup. Eu não entendi, foi nada, mas o Léo tá aqui pra explicar. Pois é, a Rihanna, a linha de cosméticos da Rihanna, a Fenty Beauty, se uniu com um coletivo de criadores artísticos que chama Mischief, que fazem um monte de produtos com a intenção de dar uma viralizada, de causar um burburinho ali na galera, de dar aquele... De causar o que causou em mim. Exato, aqui, que eu não faço a menor ideia. Aquele momento que você para e pensa, por quê? Então. Por que fizeram isso? E aí, no caso, o gloss da Rihanna, o da Fenty Beauty, com a Mischief, é um pacotinho, 6 sachês de ketchup, que pode ser gloss, pode ser ketchup. E você só vai descobrir se você pagar $25, que é o valor por essa caixinha com os 6 sachês. Agora eu entendi. É um mistério, entendeu? Então, você pode passar ketchup no lábio ou comer gloss. Ou comer gloss. Esse que é o perigo. Ou seja, passe na boca primeiro, né? Não vai abrir já jogando num cachorro quente, numa coisa do tipo, que vai dar um ruim. E é o tipo de coisa que viraliza mesmo. Exato. E a marca chama Mischief, né? Que em inglês é travessura. Então, eles fazem muitas dessas coisas que tem essa pegadinha por trás, sabe? Nossa, eu prefiro que vocês descubram, depois vocês me contem. E aí, Léo, não é, obviamente, o primeiro produto que causa isso. Se a gente tá no Listomania, você tem uma lista aí. A gente tem mais alguns produtos aí que são um tanto quanto divertidos, que já causaram problema para algumas pessoas e por aí vai. É uma coisa louca. Então vai, que eu tô aqui esperando. Por exemplo, o segundo produto é o tênis de Jesus e o tênis do demônio, porque a gente tem aqui os dois lados da moeda. Esse tênis que vocês estão vendo aí é o tênis de Jesus. Eles usam de referência um modelo da Nike, que é o Air Max 97, e ele tem
essas características bem, como é que eu posso falar? Santíssimas. Sagrado, uma coisa meio sagrada. Tem um pingente com um crucifixo no cadarço e reza a lenda que na sola tem água do Rio Jordão, para você literalmente andar sob a água. Uau! Tal qual o homem. O marketing é tudo, hein, gente? Pois é. E o tênis do demônio, em contrapartida, ele é inteiro preto. Ele tem ali, ao invés do crucifixo, uma medalhinha meio satânica com um pentagrama na frente e reza a lenda que na sola tem uma gota de sangue humano. Tô suavona. Ah, tem um detalhe, uma curiosidade muito legal sobre esse tênis que foram feitos 666 pares dele. The Que é o tal The Number of the Beast. Iron entendeu? Maiden, é isso, 666. Que tenso isso, mas é o mesmo modelo, só que, né, com pegadas diferentes. Opostas ali, né? Um é branco, um é preto. E com aí certeza vai. isso causa conversa. O que mais? Temos também Only Bags, que é o quê? Dinheiro para comprar coisas de marcas, talvez você não tenha. A Mariana com certeza tem. Mas do nada. você pode comprar, se você quiser ir por $40, só a sacola para ostentar pela rua essa marca que você quiser. Por favor, né, gente? Tem Eu tenho Hermès, mais do que fazer. Tem Burberry, tem um monte de coisa aí. Ou você pode ter um compilado no final ali que você pode pagar de uma vez e pegar todas as sacolas que eles fizeram. E esgotou, tá? Esgotou. É bom relembrar que esgotou esse tipo de Mais coisa. o que fazer. Pois é. Próximo, não gostei desse. Próximo. Último item da nossa lista é uma Mystery Box que a Mischief fez. O que consiste uma Mystery Box? É uma caixa que você compra sem saber o que vem dentro. Então, no caso dessa, você pagou $100 e você não sabe o que vem dentro. O que você sabe é que as coisas que estão dentro desta caixa podem custar de $0 até $7.000. Mas o segredo está em que a Mischief vira para você e fala assim, ó, seguinte, tá aqui essa sua caixa. Se você abrir, você pode ficar, obviamente, com o que tem dentro. Mas se por 100 dias você ficar com ela e não abrir e mandar pra gente de volta, a gente te dá $1.000. Eu consigo tranquilamente. Os itens vão desde uma caixinha de chiclete qualquer até uma malona da Louis Vuitton que deve bater aí nos $7.000. Então, fica aí pros curiosos de plantão. Você Esse abriria? eu gostei. Você não abriria? Eu não abriria, não. Porque tem encomenda lá na minha casa que chegou há um mês e eu não abri até hoje. Eu não sei se eu ia aguentar. Eu acho que eu ia Eu não sou correr esse curiosa, risco. não. Eu acho que eu ia correr esse Não risco. sou talvez. curiosa, não. Léo, obrigada, viu? Tamo junto, sempre um prazer. Gostei. Isso gera conversa. Então, a próxima vez que você encontrar um sachê de ketchup aí, por aí, dá uma checada, dá uma conferida antes. Só pra ver se não é da linha da Rihanna, né? Confira. A gente avisou. Parceria Pop Verso CNN no plural. Saiu uma coluna hoje do Rafa Câmara falando sobre um assunto extremamente importante, mas muito pesado também. Metanfetamina. A gente está com a reportagem aí na tela, com a coluna do Rafa. Se você quiser depois dar uma lida lá, porque ele conversou com vários especialistas, é só apontar o teu celular para o QR Code que está aí na tela e você vai para lá. Mas o Rafa está aqui. Aqui do lado. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo certinho. Nossa, Rafa, que pesado esse assunto, né? E aí eu queria te perguntar, a gente está falando de metanfetamina, que é uma droga, e eu lembro que a gente via muito metanfetamina, por exemplo, em Breaking Bad, que é uma série que fez muito sucesso, né? Contava a história de um professor que estava doente, precisava ganhar dinheiro e acabava, a gente está com as imagens aí na tela, né? O Walter White. E aí ele acabava produzindo e vendendo metanfetamina. Mas agora a discussão aqui no Brasil... Muito séria essa discussão aqui, principalmente dentro da comunidade LGBT QIAP+, principalmente entre homens gays, bissexuais e homens que fazem sexo com outros homens. Antes da gente começar, eu acho que vale aquele alertazinho que a gente sempre faz, né? Não é para estigmatizar, a gente precisa falar porque ela está muito presente aqui no Brasil, mas é uma droga e todo mundo tem acesso a ela. Como você falou, Mari, a primeira vez que eu tive contato também com essa droga foi em Breaking Bad. E eu achei que era totalmente na ficção. Sim. Hoje eu conversei com alguns psiquiatras, falo isso na coluna que você mencionou. Eles disseram que de 2019 para cá teve um boom. Não tem um número ainda disso, porque ainda não tem um levantamento, mas eles conseguem perceber isso dentro dos consultórios, né? A metanfetamina, ela é da família das anfetaminas e o que essa droga causa? Basicamente, euforia, ela aumenta o prazer sexual, ela tira a fome, ela tira a vontade de beber. Então, o que a gente tem são pessoas dependentes que podem ficar até uma semana acordada, né? Então, é um ambiente muito propício a outros tipos de doenças, já que há também prática sexual, né, nesse contexto. Uhum. E como que a pessoa usa essa droga? Ela é o quê? Ela é injetável? Ela é... A metanfetamina aqui ela é conhecida como crystal meth ou tina, né? Tem vários nomes.
Ela pode ser fumada, né, num cachimbo, alguma coisa parecida com isso, por isso até falam que é comparada com o crack dos ricos, e também injetável, né? Porque ela é mais cara. Ela é mais cara, aqui no Brasil. Uhum. Lá fora ela acaba sendo até mais barata que a cocaína. Mas isso aí acaba sendo uma outra pauta. O que eu acho que é interessante também, Mari, a gente destacar, é o ambiente que a metanfetamina encontrou para propagar ainda mais dentro do ambiente LGBT. Que é o que é chamado chemsex. Você sabe o que é isso? Não. Chemsex vem de chemical, né, de químico. Então é a prática sexual onde se tem droga envolvida. Né? Então, é um ambiente meio que perfeito, né? Que se de um lado a droga, a metanfetamina, ela causa essa euforia, tira a vontade de comer, de beber, a pessoa não fica cansada e ao mesmo tempo ela desperta para um prazer maior sexual, é aí que esse ambiente vai meio que proliferando. Sim, e é isso, né? Se a pessoa tem isso como referência, a vida sem isso fica sem graça, né? Exatamente. Aí a pessoa não consegue mais encontrar o prazer naturalmente, digamos assim. Rafa, eu estava dando uma olhada lá na sua coluna, você também conversou, além de especialistas, com um paciente que está se recuperando. Isso. Como foi isso? Então, ele deu uma entrevista para mim, foi difícil conseguir essa entrevista, né? As pessoas, elas pedem anonimato e é claro que a gente respeita. Então, o que ele contou? Hoje, esse paciente está 7 meses sem contato com a metanfetamina. Ela precisou ser interditada pelos pais, né? Ela chegou a ficar 1 semana acordado, tendo múltiplos parceiros e até confessou para mim que entre os parceiros, muitos garotos de programa, né? Então, o perigo de tudo isso, né? A violência que a pessoa fica exposta, já que ela fica na mão dos outros, né? Começa a consumir essa droga, para de comer, para de beber, entra nesse universo e ela fica muito solitária. Hoje, ela precisou se isolar totalmente para conseguir estar 7 meses sem ter contato com a metanfetamina. Mas ela tá, como ela mesma diz, é passo a passo e eu acho que, na verdade, quando você entra numa dessa, você precisa muito ficar atento a todo momento, porque qualquer coisinha vira gatilho, né? Sim. Qualquer festa, qualquer outro tipo de droga. A coluna do Rafa tá lá no site da CNN. Rafa, obrigada, viu? Muito obrigado. E deixa eu te perguntar, você assistiu O Senhor dos Anéis? Assisti a trilogia. Lá atrás. Lá atrás. Muito Isso. tempo. Mas vai ter lançamento agora, né? Vai ter lançamento amanhã, olha aqui. Isso. O Rafa sabe que amanhã tem lançamento de série nova chegando, O Senhor dos Anéis. Anéis de Poder, a série mais cara da história. A Amazon deve gastar $1 bilhão nas 5 temporadas. Só na primeira foram 465 milhões de dólares. Só para você ter uma noção aqui, a galera separou aqui alguns números. Stranger Things, a 4ª temporada, foram 30 milhões por episódio. A última temporada de Game of Thrones, cada episódio tinha um orçamento de 15 milhões de dólares. Ou seja, a gente está falando de fato de uma série extremamente cara, que chega amanhã, e uma série também muito esperada. A galera estava super ansiosa para saber o que vai acontecer. Ou o que aconteceu lá atrás, né? Porque a história, na verdade, é a história antes, né? Então, a história de muito antes da trilogia do Senhor dos Anéis, o que vai acontecer, como que esse anel foi criado, enfim. E aí tem aquela dúvida, será que eu preciso reassistir os 3 filmes para assistir a série? Será que eu preciso me preparar de alguma maneira? A Suzane, então, separou essa lista aí para você entender o que você precisa fazer antes da série chegar. Vamos ver. Houve um tempo em que o mundo era tão jovem que o alvorecer ainda não existia. Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, chega dia 2 de setembro no Prime Video e eu vou te contar 5 coisas pra você não ficar perdido quando for assistir a série. Vou tentar resumir bastante porque é muita coisa, então bora. Primeiro ponto, a série se passa na Segunda Era, milênios antes dos acontecimentos dos filmes do Senhor dos Anéis, que se passam na Terceira Era. É justamente na Segunda Era que os Anéis do Poder são criados. Daí o nome da série. Segundo, a história não vai se passar só na Terra-média. Já no teaser a gente conseguiu ter ali uns vislumbres de Númenor, que é a maior civilização dos homens, que fica lá numa ilha. Coisas acontecem, não vou falar o que pra não dar spoiler, e Númenor é destruída. É provável que a gente veja isso na série também. Terceiro, tem personagens conhecidos? Tem, mas nem tanto. A gente vai ver umas versões mais jovens dos elfos Galadriel e do Elrond, e dos homens Isildur e Elendil, seu pai. Só que tem muitos personagens novos que não foram tirados nem dos livros. O motivo é porque eles não têm os direitos de adaptação. Eles só têm os direitos da trilogia do Senhor dos Anéis, do Hobbit e de alguns apêndices. Então eles tiveram que criar bastante coisa aí pra poder preencher as lacunas. Mas claro, sempre respeitando a obra original. Quarto ponto.
Sauron. Aqui na Segunda Era, o Sauron ainda não é o Senhor do Escuro. Na verdade, esse título é do Melkor, ou do Morgoth. Ambos são Ainur, que são espíritos divinos, tipo anjos, assim como Gandalf e o Saruman. Os mais poderosos desses Ainur são chamados de Valar. Grava isso. Sauron já foi um espírito bom, chamado de Mairon, o Admirável. Ele era aprendiz de um outro Valar, chamado Aulë, o Construtor. Foi com o Construtor que ele aprendeu tanto sobre forjas e metais. Eventualmente, a força e a sabedoria de Morgoth acabaram seduzindo Sauron e ele resolveu ser seu aprendiz. Com a queda de seu mestre, ele se esconde por um tempo e volta depois, ainda na Segunda Era, onde ele começa a se estabelecer em Mordor, a construir os seus exércitos e a construir a Torre de Barad-dûr. É provável que a gente veja tudo isso na série, vai ser bem legal. E diferentemente dos filmes, aqui o Sauron tem um corpo físico. Ele só vai assumir a forma de um espírito depois que o Isildur corta o seu dedo com um anel. Quinto ponto, os Anéis do Poder. Quando Sauron reaparece depois da queda de Morgoth, ele se representa como Anatar, o Senhor dos Presentes. E aí ele dá uma enganada nos elfos para que eles criem os 19 Anéis do Poder, enquanto ele próprio vai criar lá um anel para controlar todos esses outros anéis. É isso. Espero que esse resumão tenha ajudado. Eu tô bem ansiosa para assistir as coisas da série, até porque é um prelúdio para tudo que acontece nos filmes, né? Então tem bastante coisa interessante ali para acontecer. E vocês, estão empolgados também? É isso então, amanhã chega Anéis de Poder, série derivada de Senhor dos Anéis, e é com esse telão que a gente encerra o Pop Verso de hoje. A gente tá ansioso. Mas ó, além da série, amanhã também tem Pop Verso, tá? Então eu espero vocês. Sexta-feira é um dia maravilhoso, tem Rock in Rio, muito mais. A gente espera você. Até amanhã, gente.